o amor da minha vida, que é a minha prima, que me ensinou a gostar. Tem um bom gosto musical, um bom gosto cinematográfico, e eu sempre fui muito exposta a esse tipo de conteúdo. Isso, a criatividade, ela vem de lugares que a gente nem imagina. E quanto mais aberto você tá para ela, mais ela flui. Olha, a maior parte dos empreendedores, principalmente no Brasil, eu acho que nascem de um sonho e de um surto. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora! Hoje um episódio completamente diferente do mercado que você precisa conhecer. Uma pessoa com uma vibe, uma frequência completamente diferente. E ela é psicóloga, neurocientista, é isso? Uhum. Ela é roteirista, cineasta e ela vai trazer um tema aqui como é, de fato, empreender nesse país com cinema. Mas ainda no nicho do subnicho, do nicho do nicho do terror experimental. Como são as leis, como é a iniciativa privada no cinema, como de fato você constrói um roteiro de sucesso ou um roteiro que de fato prenda você até o final do filme. Vamos aprender um pouquinho. Nessa câmera aqui, diga quem é você e o que você faz. Vem brincar comigo, vem. Vai ser legal. Eu sou a Daniele Zanetti. Tento fazer cinema nesse país. E aí parece um pouco de discursinho, palestrinha, mas não é. É porque realmente a gente tem vários impedimentos. Geralmente, alguns impedimentos na parte orçamentária, né? Então, o que me fez pensar numa nova estratégia, num novo desenho comercial de como angariar fundos para a produção de cinema e cinemas de baixíssimo orçamento, né? O Brasil é um terror mesmo para cinema, para produções audiovisuais? Isso, a gente tem um lema que é o cinema resiste. E, na verdade, o cinema ele deveria existir, né? Então, assim, a história do cinema nacional ela é complexa. Se a gente parar para pensar, os filmes eles são feitos coisas muito interessantes com muito pouco. Então, sim, ele é difícil. Nós temos a iniciativa privada, que é o caminho que eu estou tentando, e nós temos as questões dos editais. Então, assim, mas existem muitas regras e muitas coisas que se contradizem no seu próprio curso. Então, por exemplo, para você poder fazer um longa-metragem, você tem que, a sua produtora já ter alguns curtas-metragens. E aí, para você ter curtas-metragens, você precisa de começar de algum Ouve lugar. A galinha. Exatamente. E aí, não só isso, mas, por exemplo, um edital BO, que é de baixo orçamento, sei lá, 1 milhão, que foi o último LPG, Lei Paulo Gustavo. Se você for olhar pelo sindicato dos trabalhadores, só a folha de pagamento, se eu fosse fazer um longa-metragem de 2 meses, que já é bem apertado o cronograma, 70% seria em folha de pagamento. Ou seja, como que eu rodo um filme com 30% desse orçamento? Então, as coisas elas se contradizem no seu próprio curso. Agora, na construção dessas leis e desses incentivos, às vezes eu fico com a sensação que quem estava lá ajudando a criar isso não era do mercado. É uma realidade isso? Porque batiza-se com o nome de pessoas que são. Sim. Mas me parece que quem desenhou não sabe qual é do nosso mundo, né, do audiovisual. Sim, eu acho que como a maior parte das coisas no Brasil, os departamentos não se conversam, né? Sim. Então, os lugares, é aquela coisa... A pessoa... E não passa pelo do vai dar merda, né? O departamento vai dar merda. Não passa. É o que mais acontece Sim. no cinema nacional. Toda a produção ela tem o seu perrengue. Não, é aquela coisa do estourou um cano, então abre um buraco, aí vem a prefeitura e fala, bom, vamos passar um piche novo para ficar bonito, aí, mas e o cano que estourou? Então, assim, os departamentos não se conversam e tem isso, né? Sim. E aí o que é muito comum quando você vai fazer um filme você tem a lei de incentivo, aí você vai tentar vários caminhos e você precisa assim, de um grupo de 10 coisas acontecendo ao mesmo tempo para você, de fato, conseguir produzir um filme. E por isso que obras, às vezes, elas levam anos para serem produzidas. E o tempo das obras passa, né? Sim. Agora, antes da gente falar de terror, de cinema, eu quero falar um pouco sobre você. Que momento que você deixou a psicóloga e assumiu a roteirista? Ou essa psicóloga nunca saiu de você? Né? Assim, como é que você... Eu queria que você voltasse lá no momento que você escolhe a profissão até essa virada em ser roteirista e uma empreendedora dentro do filme do terror experimental.
Tá. Então eu vou começar bem do começo. Pô, não tem problema, o episódio é seu. Perfeito. Quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, a minha mãe alugou um Mágico de Oz, tipo, pela 10ª vez no mesmo mês, porque eu sou velha, né? A gente ia alugar fita. E aí teve uma hora que ela já não aguentava mais, ela falou assim, filha, pelo amor de Deus, por que você assiste esse filme tanto? O que você gosta nesse filme? E eu lá, com 5, 6 anos de idade, falei, eu quero saber como que eles fazem o tornado. Então, assim, eu já não estava pensando mais com uma cabeça de espectadora, eu estava já pensando com uma cabeça de quem quer saber como as coisas são feitas no cinema. Eu acho que a essência já estava lá. Né? Sim. Assim como todas as obras que eu produzo, eu acho que elas nasceram junto comigo. Essa é uma questão minha de amadurecimento e execução. Bom, corta para... Eu, na adolescência, meu primeiro namorado imaginário foi o Fred Krueger. Então, eu sempre namorei muito essa questão do terror, em grande parte influenciada pro amor da minha vida, que é a minha prima, que me ensinou a gostar. Tem bom gosto musical, um bom gosto cinematográfico, e eu sempre fui muito exposta a esse tipo de conteúdo. E, ao mesmo tempo que eu gostava de ver o terror, eu ficava incomodada com algumas coisas no terror. Eu olhava assim, gente, mas isso é bobo, nossa, ai, que preguiça, ai, lá vamos nós para um jumpscare. Então, assim, eu queria alguma coisa diferente. Eu percebi que o filme que eu queria assistir não estava feito ainda. E eu falei, tá, vou entender como se faz filme para eu poder, então, fazer esses filmes. Uhum. Fui fazer psicologia aos 17 anos de idade, passei na faculdade. Não foi minha primeira opção foi rádio e TV. Eu já queria ir para o audiovisual, por algum motivo do destino que hoje eu entendo. Eu passei em psicologia e bombei em rádio e TV. Então, assim, e fui, né? Inclusive, a minha próxima produção, eu já sou psicóloga há mais de 15 anos. A minha próxima produção, ela nasceu numa aula minha de psicologia, sobre um experimento psicossocial. Então, assim, eu venho desenvolvendo grupos de amostragem, entendendo para poder saber como que eu conto essa história no cinema. Mas você chegou um tempo a clinicar, então, como... Até hoje eu ainda clinico. Ah, é? Porque como é muito difícil essa questão financeira no cinema, a maior parte dos artistas é muito instável. Você entra em produções e você sai de produções, então você às vezes trabalha um mês e fica 10 sem trabalhar. Então a clínica é uma coisa que enquanto eu não me consolidar no cinema, ela vai ser minha realidade. Explodiu as curiosidades do Gustavo aqui. Você deve ter recebido de tudo no divã. Sim. Alguma já se tornou parte de um roteiro seu? Lógico, preservando toda a parte ética, etc. Mas histórias que nasceram desse divã se tornaram produções da Dani ou não? Algumas me inspiram. Então, vou dar um exemplo. Tem um longa-metragem que eu pretendo produzir em breve, chamado Paradoxo. A ideia do Paradoxo aconteceu no meio de uma sessão minha. Minha paciente em Miami, estava no meio da pandemia, ela atendeu para abrir a porta, só que coloca máscara, faz todos aqueles procedimentos, ela deixou o celular cair na hora que ela abriu a porta. E o jeito que caiu, era quase um contra-plongé, ficou um ângulo tão bonito que eu falei assim, gente, se ela fosse assassinada agora ia ficar perfeito. Mas pensando com cabeça, não de psicóloga, de cineasta. E aquela cena me deu a ideia de escrever um roteiro. Eu terminei a sessão, 40 minutos depois eu já tinha um média-metragem. E aí, com o tempo, eu fui amadurecendo e desenvolvendo ele. Hoje ele já é um outro roteiro, mas essa cena, que é a cena de abertura do filme, ela se mantém mesmo depois de muitos tratamentos. E é de uma queda de um celular em posicionamento. Me inspirar nas histórias dos meus pacientes... Não tanto, acho que eu me inspiro mais nas minhas próprias histórias. Como artista, é a minha releitura do mundo. Mas a natureza humana é uma coisa que me fascina. E nada mais terrível do que isso. Mas nas sessões lá, você como psicóloga ajuda a galera a matar os seus demônios, né? A gente vamos usar o termo mais popular aí, né? Você tem que encontrar os seus demônios. É só virar um espelho. Isso, e combater eles. E a gente entende que alguns das chagas, dos demônios que as pessoas têm, são de fato demônios dentro da vida delas ali. E aí a gente vai para N casos, né? De violência, de tanta coisa que você fala assim, cara, isso daria um roteiro absurdo, né? Com gostinho de realidade brasileira. Com certeza. E você também tem que ter um preparo muito seu, um estômago muito seu, que é aquele lance, né? Toda psicóloga tem um psicólogo. O tempo todo. Senão você também entra nos seus demônios por isso. A maior parte do tempo. Agora, essa sua mente absorvendo todo esse tipo de informação por 15 anos, clinicando e conhecendo, né, cada um dos caminhos que o ser humano pode levar o outro, quando você vai criar um roteiro, você fala assim, cara, eu já vi, já ouvi de tanta coisa, da onde que eu vou tirar um coelho da cartola para ser mais horror, mais aterrorizante do que eu já vi nesses 15 anos? Como é que você faz isso? Onde você busca mais inspiração ou você acorda do nada com uma cena na cabeça? É mais ou menos isso. A criatividade, ela vem de lugares que a gente nem imagina.
E quanto mais aberto você tá para ela, mais ela flui. Não é uma coisa que eu tento ter muito controle. Mas, sim, ela tem um impacto expressivo. Então, por exemplo, a coisa que eu mais gosto de fazer é construir personagens, né, nos meus roteiros. Eu começo, às vezes, escrevendo 100 páginas sobre um personagem, entendendo todas as camadas mais profundas dele, para, a partir daí, eu poder contar a história dele. E aí é onde eu humanizo o monstro. Aí é onde eu faço o público inverter a posição e, talvez, redefinir o conceito que ele tinha sobre aquela história e aquela pessoa, ou se familiarizar com aquela verdade. Sim. Então, esse lugar, como eu entendo os caminhos da psique, eu também entendo os caminhos comportamentais que um personagem pode ter ou não dentro de um roteiro. E aí, cada vez mais, você se prende no suspense. Porque o suspense é o imprevisto. Como que eu manipulo o imprevisto? É através daí. Então, acho que... E tem aquele lance, né? Recentemente a minha esposa estava falando, por exemplo, o Lucifer, né? Do streaming, né? Chega uma hora e você fala, cara, eu tô torcendo pro diabo, velho. Gostoso daquele jeito até eu. Você fala assim, cara, eu tô começando a gostar desse cara. Ele é muito legal. E aí começa a construir, porque acho que o personagem foi muito bem, muito bem. Provavelmente construído. Ele tem uma Bíblia. A Bíblia, quando tem séries, né, a gente fala da Bíblia. A Bíblia, literalmente, ela é um negócio desse tamanho que ela tem pesquisas e mais pesquisas, Sim. Apresentações. Ela explica qual que é a cor do botão da camisa do personagem, por quê. Então, assim, tem todo... A Bíblia do Breaking Bad é brilhante, por exemplo. Sim. Então, o Dexter também, né? Que é aquela... Você curte Dexter? Amo Dexter. Agora, então, vamos falar um pouco das suas preferências, antes da gente mergulhar no seu mundo e na construção do seu negócio. Se a gente fosse falar, assim, do cinema nacional, qual que é o seu preferido? Curta, média ou longa? Zé do Caixão, né? Zé do Caixão? Aí que tá. Eu acho que... primeiro porque, de fato, ele é excepcional, né? Ele é maravilhoso. Como pessoa, quem teve a honra de trabalhar com ele sabe disso. É brilhante, às vezes... Você trabalhou com ele? Não, eu conheci ele, mas não cheguei a trabalhar com ele. Mas meus amigos trabalharam próximo a ele. E aí, sabe, assim, a cabeça que ele pensava o terror, como ele construía o terror e como ele se construía. Ele era a personalidade, né? Então, isso era maravilhoso. Mas, se a gente parar para pensar na história do cinema nacional, o que a gente tem de terror além de Zé do Caixão? Praticamente nada, assim. Aí que eu chego. Se você fizesse para mim em R$2 ou um filme de terror aleatório, eu ia ter que ficar com os R$2. Exatamente. Na nossa história, a gente não vai muito por esse caminho. Porque o nosso público está mais acostumado a consumir... De onde que vem o nosso público? Da TV. Sim. E o que tem na TV? Romance e comédia. Aquela comédia meio pastelão, que navega ali também com romance. Então, é isso que o nosso público está acostumado. Fizeram uma pesquisa, não vou lembrar que ano que foi, mas foi um pouquinho antes da pandemia, o que o público brasileiro queria consumir de produto nacional no cinema. E a primeira resposta foi ação. Eu falei, gente, mas é verdade, a gente quase não tem ação também. E a segunda foi terror. Eu falei assim, então a gente tem um público, nós temos market share e a gente não tem produto. É nesse lugar que eu vou atuar. Aí, mas você já tinha, né? Como você tinha como crush o Freddy Krueger, né? Você já tinha isso no seu desejo. E você consome muito o quê? É o americano que faz um terror bom? E qual seria o seu... Os asiáticos. Os asiáticos. Os asiáticos são excepcionais no terror, são a minha maior fonte de inspiração. Os espanhóis, hoje em dia, eles têm uma coisa que eu gosto, que é como eles usam a imaginação do público para contar a história, que é o que eu faço nas minhas narrativas, mas... Realmente, o cinema terror asiático é o melhor. E qual que é o seu filme internacional mais querido, assim? Olha, um de fácil acesso para o público, que está no catálogo da Netflix, é o Páramo. O Páramo, ele é um terror espanhol. Ele conta a história... É brilhante, porque é uma casa, e uma mãe e um menino. É isso. E a fotografia é linda, a construção narrativa é incrível, e conta a história do suicídio, da depressão. Então, aquele fantasma, ele não está ali, imageticamente falando. Ele está na relação entre os personagens, na história que carrega dos seus antepassados. E ele é um terror extremamente tenso. Você fica tensionado o tempo todo. Então, assim... Boa, então já ficou a dica para a galera conhecer um pouco mais de você. Agora, Dani, quando a gente decide empreender num tema que a gente vê em vários incentivos para o cinema nacional, eu não vou nem recortar o terror, que é praticamente nulo dentro do cinema brasileiro. Tem muito pouquíssimo, 0,0 alguma coisa. Mas a gente tem os incentivos, o cinema de quarta, preços acessíveis, e a gente fica tentando ali dar uma moral pro cinema brasileiro, e parece que o brasileiro não está querendo dar moral. Ou é por incentivo, é porque o brasileiro não gosta de consumir nacional. O que você acha que faz um negócio não emplacar assim, do brasileiro?
Cultura. Cultura. A nossa cultura. Primeiro porque, assim, existem 2 tipos de produto. Existe o produto cult, que é o que, né, geralmente é o que as pessoas têm mais acesso, e o produto comercial, que é o que as pessoas querem consumir. Qual que é a diferença de um para o outro? Um filme cult é um filme que passou num edital, que ele, por si só, ele é lindo, ele tem alguma coisa expressiva a ser dita, mas ele não é um filme convencional. Ele, às vezes, não segue uma estrutura de 3 atos, por exemplo, que é o que o público está acostumado. O comercial, não. Ele já vai sabendo o que ele vai consumir. Só que aí entra um outro lugar que ficou muito caro a 7ª arte. Hoje em dia, se você vai com a sua namorada, com o seu filho, você não gasta menos de R$100 para ir no cinema. Sim. Então, assim, você começa a criar também um estigma de que isso não é para todo mundo. E quando é para todo mundo, não é também o que eu quero ver. Porque ele é mais uma coisa interna para quem estuda cinema, quem gosta e consome muito cinema, que já tem um olhar mais maduro para o cinema, né? Um paladar mais amadurecido para esse tipo de conteúdo. Então, acho que é a somatória dos 2 fatores. Pode continuar, perdão. Não, é que quando eu fui entender em que nicho que eu queria atuar e que público que eu queria atingir, a primeira coisa que eu pensei foi como que eu posso fazer algo cult numa linguagem palatável comercial. O que eu quero dizer com isso? Todos os meus filmes, eles são extremamente provocativos. Eles têm pautas a dizer. Não é discurso chato, mas assim, por exemplo, o meu curta-metragem, que é o Quem. É uma mulher que está dirigindo num canavial, ela para numa encruzilhada, uma menina sai de dentro do mato. Ela não vê ninguém, ela coloca a menina dentro do carro e o tempo todo, não importa para onde ela dirige, ela não sai do lugar, o tempo passa, vira dia, vira noite, vira dia, vira noite, ela não consegue sair do lugar e alguma coisa no banco de trás acontece que a gente não vê. E ela começa a ficar desesperada. Esse filme fala da legalização do aborto, independente de ser pró ou contra, mas o direito da mulher ter uma saída, porque as mulheres têm escolhas, elas não têm saídas. Ela pode ir para uma clínica clandestina, ela pode perder um útero, ela pode ter uma hemorragia, ela pode morrer, ela pode ser presa, ela pode ser morta por um companheiro que descobre essa escolha dela. Ou ela pode ir até o final e se arrepender, ou ela pode ir até o final e se surpreender, e por aí vai, né? Só no último plano do filme a gente vê que aquela menina cresceu e aquela menina é ela mesma tendo que se deparar, agora grávida, com uma escolha de seguir ou não com essa gestação, sabendo que ela não tem saída. Ela tem escolhas. Então, assim, ele tem uma coisa muito provocativa, mas o tempo todo você fica tenso, que é a linguagem do terror. Agora, né, que momento que você funda a DZ Filmes? Que momento você juntou isso e falou, cara, vou transformar isso num negócio, vou tentar juntar o cult do comercial, tentar alinhar, né, disso. Que momento você fala assim, já como empreendedora, porque ser psicóloga você já é empreendedora a partir do momento que você é autônoma e tem ali, né, que conquistar os seus clientes, tocar a sua clínica, etc. Mas que momento você fala assim, cara, eu vou para um CNPJ, eu vou estabelecer isso com o negócio, eu vou envolver mais pessoas, depois a gente vai contar um pouco sobre quem são essas pessoas que você contrata, elenco de pessoas não conhecidas e etc. Mas que momento você falou assim, cara, eu vou mergulhar nessa outra parada? Quantos anos você tinha? Como nasce isso? Olha, a maior parte dos empreendedores, principalmente no Brasil, eu acho que nascem de um sonho e de um surto. Né? Ele nasce do desejo de fazer diferença, do desejo de ter sua autonomia financeira e de um momento de loucura. Porque se você sentar e realmente, friamente pensar, você fala, a chance disso aqui dar certo, o sacrifício é muito alto. Sim. O que acontece quando eu estava na faculdade de psicologia, eu precisava fazer grana. Então, eu fui para psicologia organizacional, em recrutamento e seleção. E eu trabalhei numa grande empresa de recolocação de grandes players do mercado, já em categoria de gerência, diretoria. Só que não era uma vida para mim, não é minha personalidade isso. Eu sou uma pessoa que eu não posso ficar 8 horas sentada num lugar que eu enlouqueço, de frente para uma janela fechada, no ar-condicionado. Isso para mim é tortura, isso é terror. Então, eu pedi demissão, eu falei, bom, vou abrir o meu negócio do nada, né? Vou ser headhunter, vou procurar algumas pessoas no mercado, procurar algumas empresas, e por uma felicidade do destino, eu acabei entrando na indústria do entretenimento. Meu primeiro cliente foi uma coisa muito louca. Eu trabalhava numa joalheria, meu último, né, CLT foi dentro de uma das terceira maior joalheria do mundo. Eu era gerente de RH. E aí, quando eu saí, tinha uma coisa chamada uniforme, que era joias. E, na época, é uma marca muito cara. E ali eu tinha quase que um carro. Né? Entre pulseira, brincos e colares, eu falei assim, bom, eu não quero, entendendo da economia, eu não tenho para quem pedir dinheiro, eu não quero fazer um financiamento, porque ninguém me ensinou a ser empreendedora. Eu nem sei se eu quero fazer isso por muito tempo, então, assim, eu não vou fazer uma dívida bancária para um negócio que ainda tem um alto risco aqui. Eu falei, bom, vou colocar tudo para vender na internet. Coloquei tudo para vender na internet. E aí uma menina fez uma compra muito boa.
E aí eu fiquei assim, com medo. Eu falei, gente, como é que eu vou entregar? Porque é caro isso daqui, né? Eu falei, vou marcar num shopping. Faltando, assim, umas 2 horas, essa menina vira para mim e fala assim, eu tô com um imprevisto, eu não vou poder ir, quem vai é o meu cunhado. Eu falei, bom, é assim que eu vou morrer, né? É isso. Ser sequestrada e vão achar meu corpo. Eu falei, tá, então vamos, né? Fui, e aí eu conheci uma pessoa incrível, toda descabelada, alucinado, com um crachá de uma grande emissora aqui no Brasil. E eu olhei no crachá e eu falei, nossa, que legal, porque o meu primeiro emprego foi numa emissora nacional. Eu trabalhava como montadora. Uhum. De um programa muito conhecido, enfim, as pessoas gostavam muito. Falei, qual que era? Ele falou, nossa, você foi montadora? Eu falei, mas era menor aprendiz, eu ainda estava aprendendo como fazer, né? Eu falei, agora eu acabei de abrir minha empresa, a minha empresa faz recolocação. Ele falou assim, eu quero fazer um trânsito na minha carreira. Você topa? Meu primeiro cliente foi assim. E hoje ele é um dos maiores aquisisidores de conteúdo no mundo. Eu fiz alguns trânsitos com ele, ele passou por grandes empresas como BBC, CNN, Netflix. Eu fui acompanhando ele por mais de 10 anos na carreira dele. Hoje ele está num projeto, não posso nem sonhar falar, mas assim, vai mudar o que a gente entende como streaming. Que legal. Semana passada estava em Cannes, hoje está em Los Angeles, está indo para a China. Então, assim, é uma pessoa que cresceu. Por que eu estou contando tudo isso? Uhum. Porque ele me indicou para uma outra pessoa e a melhor propaganda ela é a boca a boca. Sim. É a qualidade do seu serviço ou do seu produto, que me indicou para outra pessoa, e quando eu vi, eu estava dentro do mercado da indústria do entretenimento. E acompanhando as pessoas, mas entendendo muito como que as coisas funcionam, essa troca de cadeiras, porque são trocas de cadeiras aqui em cima. Estou falando de presidentes, estou falando de vice-presidentes, de diretores. Então, assim, fui entender como isso funcionava. E, ao mesmo tempo, eu sempre fiquei com aquilo ali no meu coração, sabe? De querer trabalhar com isso, mas sem ter penetração de mercado. Como é que eu vou entrar aqui? Não tinha. Parecia um negócio de gigantes, né? Era mais fácil falar assim, vai para a Lua. Tá, tem uma chance de ir para a Lua. Eu vou. Até porque, vamos lá, mulher, latina, com quase 40 anos de idade, quem que eu penso que eu sou? Scorsese, que vai começar agora? Não, tem tudo contra, né? E, na pandemia, eu trabalhei como voluntária. E eu contraí o Covid. E a pessoa que trabalhou comigo no voluntariado, infelizmente, ela veio a falecer por conta do Covid. E quando eu fiquei doente, como eu vi uma pessoa muito próxima a mim, a gente ficando doente na mesma época, a possibilidade de morte foi tão real, mas foi tão real, que eu falei assim, se eu tivesse uma semana de vida, o que eu de verdade ia querer fazer aqui? Eu falei, cinema. De verdade, eu queria fazer cinema. Na época, eu era casada, virei para o meu ex-marido e falei assim, estou com muita vontade de largar tudo e estudar cinema. E ele falou assim, vai lá. Como eu puder te ajudar, eu te ajudo. Então, vai. E foi assim que eu comecei a estudar cinema, né? Antes de estudar cinema, eu já era roteirista. E o cinema ele me ajudou a ter uma visão e me complementar muito como roteirista. Porque o roteirista, ele sonha, ele pira, ele coloca um elefante branco dentro de uma sala. Como os produtores vão achar o elefante, como que o departamento de arte vai enfiar lá. Não é uma questão dele, não é problema dele. Mas ser uma roteirista que é uma cineasta é o sonho de todas as grandes produtoras. Por quê? Antes de escrever uma cena, eu estou vendo quanto que ela custa. Estou vendo quantidade de planos que mais ou menos o diretor e o fotógrafo vão fazer. Quanto tempo de gravação tem aquela cena. Então, eu já estou pensando com uma cabeça mais comercial. Né? Sim, sim. Não, e você está explodindo na minha cabeça aqui, porque, cara, eu acho que eu tenho um pouco de Dani guardado em mim, sabe? Bom. Porque como eu gosto de fazer há 11 anos podcast e narrar histórias, contar histórias e... Falei, cara, será que não tem um negócio guardado? E enquanto você estava falando, eu estava pensando, pode ser que eu tenha... Será que eu tenho que passar por uma situação de ter 7 dias para escolher o que eu faria da minha vida, né? Exato. Se eu morresse agora. E aí vem uma pergunta curiosa, assim. Como você, trabalhando como psicóloga, trabalhando como headhunter, eu sou casado com uma headhunter, minha esposa, eu conheço bem esse mundo que você estava aí, Michael Page, FESAP e tantos outros nomes aí gigantescos que fazem as danças das cadeiras. E é um mercado muito glamuroso no sentido de você sabe quanto realmente esses executivos e essas executivas ganham, né? E também, headhunter é legal remunerado, né? Não vou dizer que bem, mas dependendo de como você e qual nível você atua, você é bem remunerado. Como é que você consegue apertar o botão de restart, assim? Você apertou sem medo? Como que foi a parada? Qualquer empreendedor que aperta sem medo algum está fazendo um erro. Esse medo ele tem que estar muito calculado. Tem que existir, né?
Ele vai existir, é uma adrenalina boa, desde que ela não te paralise, mas ele tem que ser um risco muito bem calculado. O que acontece foi, primeiro eu estudei roteiro, né? E eu já estava escrevendo algumas coisas. Minha história como roteirista é linda. Se você falar entre cinema e roteiro, se você pudesse escolher um só, eu falei, ai, roteiro, porque eu amo escrever, é minha paixão escrever. E aí o que acontece foi, eu estudei roteiro com Dan Harmon, um dos maiores roteiristas do mundo. E aí eu virei para o Dan e falei assim, me indica um livro? Qual é assim, se eu pudesse ler só um livro para ser uma roteirista incrível, qual que você me indicaria? Aí ele deu uma risada, ele falou assim, nenhum. O que você vai fazer é o seguinte, saindo daqui, da Masterclass, saindo daqui até o final de um ano, 52 semanas, por uma semana você vai escrever um roteiro. Tanto faz, pode ser uma logline, pode ser uma coisa que você não vai finalizar, pode ser um longa, pode ser um curta, mas você vai escrever. E aí, ao final de um ano, eu tinha 48 roteiros. Que legal. Desses 48 roteiros, eu sempre tive um bom senso mínimo ali de olhar e falar assim, o que pode ser interessante aqui? Eu selecionei 11. Eu peguei esses 11 roteiros e distribuí na mão dos meus clientes, enquanto headhunter, de pessoas que compram conteúdo. E eu falei assim, qual é o potencial que eu tenho em cada uma dessas histórias? E aí, um deles, que foi o meu primeiro cliente, que eu acabei de contar, eu coloquei 3 roteiros. E dos 3 roteiros, ele olhou e falou assim, só para você ter uma noção de quem que a gente está falando, ele comprou conteúdos como Breaking Bad, Avatar, Titanic. Ele tem olho para coisa. Sim. Ele olhou para 3 filmes e ele falou assim, esses 3 filmes são os 3 filmes da tua carreira. Só que, para você chegar aqui, vai levar no mínimo 10 anos. Você vai ter que fazer longas, você vai ter que errar, você vai ter que aprender, você vai ter que construir o teu nome até você poder fazer esse terceiro, que é o Voo, inspirado num livro que eu escrevi. Ele falou, Voo? O Voo. O Voo. O Voo. Tá. Se você quiser, depois eu posso contar brevemente sobre o que se trata. Mas ele se passa na Inglaterra. Então, para eu dirigir um filme fora do Brasil, eu tenho que estar, no mínimo, consolidada no Brasil. Ele falou, tem um outro, que é o Paradoxo, que é esse que fala de feminicídio, ciclos de abuso, e é um baita de um terror. E o primeiro, que é o Dogma. Ele falou assim, esse aqui é meu. Deixa comigo. O Dogma, que é o meu próximo e primeiro filme. Então, eu estou muito animada para fazer, porque ele é um experimento psicossocial. Na história do cinema, para quem eu apresento, fala assim, gente, nunca vi nada parecido com isso. O que é interessante, porque ele é inspirado nos 3 maiores blockbusters da história do cinema na categoria de terror, que é Atividade Paranormal, A Bruxa de Blair e Jogos Mortais. Ele é uma mistura de tudo isso e, ainda assim, um conteúdo completamente novo. Até porque ele segue o Dogma 95. Para quem não sabe, Dogma 95 é o selo de pureza cinematográfico. São 10 regras, uma delas, inclusive, que o diretor não pode ser acreditado, porque não é sobre o diretor, é sobre a obra. Eu acho isso incrível, que é uma filosofia que eu tenho. Não é uma questão de ego, é uma questão de realmente você agregar um valor legal para um produto, simples assim. E tem coisas como, por exemplo, você não pode ter sons não diegéticos, ou seja, tudo que capta está lá. Não pode ter arte. A arte é o que já está no lugar. Câmera tem que ser na mão. Não pode ser ficcional. Então, assim, são 10 regras muito difíceis. Como se fosse uma lei de pureza do cinema. Lei de pureza. E aí o Dogma ele atende todos os pré-requisitos, tanto é que eu pretendo submeter para ter esse certificado. Só, acho que 28 ou 38 filmes no mundo tem. Então, assim, é uma coisa que eu fui pensando em, como que, com R$200 mil, eu consigo gravar em 48 horas um filme incrível de terror, ao ponto de quem está sentado fazer parte do filme na tela. Ele ser um participante desse experimento psicossocial. E a gente está falando de um longa. É um longa-metragem. O que divide o curta, o médio e o longo, para quem é leigo do mercado? Minutagem. A minutagem, puramente. Até para festivais, média-metragem é o terror de qualquer... Médio-metragem chama. Média-metragem, porque ele tem lá os seus 30 minutos... E aí não tem festival, assim, poucos festivais no mundo aceitam média-metragem. Então, o teu filme ele tem ali no máximo 15, 20 minutos estourando, ou ele tem a partir de, pelo Oscar, acho que é 1h20. Então, as regras. Né? Então, você vai ter 48 horas para montar... De material bruto para montar 1h50. Para montar 1h50. E você tem toda essa lei de pureza que chama Dogma 95. Isso. E o próprio filme chama Dogma? Ele chama Dogma porque o que acontece? Só vou contar brevemente. Tá bom. Não, pode contar à vontade. Eu tô amarradão na parada. A loucura. Enquanto isso, a minha folhinha aqui vai criando outras raízes aqui. Tá. Imagina que eu pego 6 pessoas. Dessas pessoas, eu tenho um reverendo que faz o Spirit Box,
que para quem não sabe é quem se comunica com os espíritos através de uma caixa, né? A gente consegue ouvir os espíritos. Eu tenho um cético, que não acredita em absolutamente nada. Eu tenho um portador de necessidades especiais, que é um cadeirante. Eu tenho uma parapsicóloga. Eu tenho uma esquizofrênica. E eu tenho uma pessoa que está em liberdade condicional por homicídio. Certo. Eu pego essas 6 pessoas, só que ninguém sabe quem é quem. O dogma, ele vem do grego, tudo que se pensa é verdade. Ele vem de um lugar onde toda verdade ela é absoluta, assim como na religião. E esse filme, ele é feito para colocar as pessoas em contato com a origem do que faz a gente refém do que está dentro da nossa verdade. E esse experimento psicossocial, ele comprova, né, dentro da psicanálise, qual é a origem do preconceito. Então, eu tenho essas 6 personalidades, mas eu tenho estigmas. Eu não sei quem que é quem. Mesmo o cadeirante, será que ele é cadeirante ou ele é um operador de câmera sentado numa cadeira de roda? Será que o portador de necessidades especiais é uma pessoa que não consegue ouvir de um ouvido? Então, assim, eu coloco essas pessoas, eu chamo essas pessoas, coloco elas numa sala em que tem um termo. E esse termo fala assim, literalmente, olha, em nome de uma coisa que você não sabe o que é, mas é um grande prêmio, tá? Em nome disso que você não sabe o que é, você topa ficar 24 horas dentro de um manicômio judiciário desativado, participando de um jogo, e esse jogo ele é um experimento psicossocial? Caraca, velho. Esse contrato fala que a pessoa ela está ciente e responsável que esse jogo pode gerar, né, questões, danos à sua integridade física, psicológica e emocional. Então você tem que abrir mão de alguns medos. Vários medos. Você tem que ser responsável por você. A gente tem também essa questão de responsabilizar muito. Claro que tudo que está ali, que vai ser feito, eu tenho uma equipe fora, uma ambulância, eu tenho todo um aparato por trás. As pessoas elas têm nutricionista, porque são 24 horas sem comer. Então, assim, tem tem um risco ali muito bem calculado e um aparato cuidando da integridade dessas pessoas. Mas, como tudo na vida, há riscos. Sim. E com uma câmera ligada é o que mais precisa para dar uma merda. Então, a gente está sempre olhando para isso. E essas pessoas, elas não sabem para onde elas estão indo, elas não sabem com quem elas vão, mas elas topam. Elas vão vendadas, elas chegam no lugar, todas estão com macacão, elas não têm nome, e, inclusive, o nome não é acreditado, o nome de ninguém é acreditado. Elas têm um número nas costas, como presidiários. E aí, por um rádio, eu, enquanto diretora, vou guiando e orientando através desse jogo, que é o jogo entre os espíritos e os carnais. Uou! E cada... O Dogma 95 ele fala que é câmera na mão. Então, o que a gente vai fazer? Body cam. Nós vamos ter câmeras de vigilância para a gente ter o que chama de master, que é a visão do ambiente todo, e o cadeirante para fazer movimentos de dolly in, dolly out. Então, assim, material para edição, para dar ritmo, eu tenho. Sim. Mas, basicamente, é body cam. Que é a visão de gamer, porque vai ser um videogame. Entendi. Originalmente, o Dogma ele é um videogame. O filme é para promover o videogame. Então, ele está na visão de gamer o tempo todo. Sim. E à medida que eles seguem pistas e eles vão para questionários e vão interagindo entre eles são confrontados dentro das próprias verdades que eles têm sobre o que eles acreditam enquanto eles, Sim. enquanto verdade do mundo e enquanto os outros, as interações sociais. Caraca! Você falou de um limite de orçamento de 200 mil... isso faz parte da lei da pureza aí do Dogma 95 ou é o que você captou até agora? Não captei nada. Isso chama perrengue. Eu preciso de investidores que olhem para mim e falem assim, isso daqui vai explodir no mundo. Então, bom, a gente conseguiu dar uma... Aqui você tem um bom pitch para usar esse trecho, porque ficou todo mundo aqui de boca aberta, tentando entender e a narrativa. Agora, quando você escolhe distribuir isso... A gente está falando de um grande streaming que ele ficaria, porque se tudo desse errado, se você colocar isso na internet, pode explodir também. Com certeza. Né? Se todo mundo te virar as costas, você faz sozinho, arregaça e depois você vende por mais caro ainda. Mas não é o caso. O caso é, de fato, a gente apresentar... É que eu não posso falar muito sobre isso, mas tá bom. É, de fato, apresentar para a maior distribuidora de terror do mundo, que se fundiu a uma das minhas favoritas, recentemente. Sim, não fale isso em voz alta, essa mesmo. E apresentar para eles e falar, distribuam em salas de cinema para o máximo de tempo que vocês puderem, enquanto render bilheteria, porque o que me prova que isso vai ser um blockbuster? O que mais leva o público que gosta de consumir terror para a sala de cinema é a verdade dentro da fantasia. Se você pensar a Bruxa de Blair, só foi a Bruxa de Blair porque eles realmente achavam que os atores tinham morrido, tinham sumido.
Atividade paranormal, as pessoas realmente achavam que foi uma câmera que o cara colocou lá e captou. Só que no dogma é diferente. Porque, de fato, pela regra do dogma 95, tudo que foi captado lá é verdade. Só que os elementos que eu coloco... Porque... eu esqueci de contar um detalhe. Dentro desse grupo de 6 pessoas, 3 são atores. Só que nem os atores sabem quem são atores. Então, cada ator tem o seu roteiro. E esse roteiro tem coisas que, por exemplo, eu não sei se uma pessoa que está sendo possuída, de fato, ela foi possuída, ou se é um ator que está... E esse clima todo de dúvida de verdade acontece para os próprios jogadores e para quem está sentado na sala de cinema que não sabe. Sim. Não tem nem crédito. Não sabe nem o nome de quem está no filme. E se acontece uma parada que nem você sabe, se dentro daqueles caras se é ou não? Você também vai ficar com gostinho, né? Pode acontecer, mas a gente tenta controlar todas as contingências. Mas sim, pode de fato alguém ter uma possessão. Sim, Espero estar gravando de todos os ângulos possíveis. Sim. E aí eu fiquei bem animado com a parapsicóloga. Sim. Como que é? Eu nunca tinha ouvido falar numa parapsicóloga. Você teve que encontrar essas pessoas ou ela só é um personagem construído por você? Existem, a tem um pouquinho, existe. tem um pouquinho de você nessa parada aqui ou não? Eu tenho uma bruxaria aqui, sim. Sim, eu tenho essa sensibilidade. Assim. Eu acho que a sensibilidade ela é o principal elemento da natureza de um artista, né? Então, essa sensibilidade muito com o que está além do que a gente talvez não está tão familiarizado assim, eu tive a vida inteira. Sempre tive essa questão de sentir coisas e entender as coisas. Sabe quando você chega num ambiente e você fala assim, gente, como está carregado isso aqui, sou eu. Então, assim, mas tentar entender isso foi uma das coisas que me fez estudar questões da parapsicologia e quem, de fato, é um parapsicólogo. Então, eu conheço grupos de parapsicólogos. Tá. E é interessante porque ele está muito no limite da imaginação e da veracidade e do que a gente não entende. Sim. E aí o parapsicólogo ele vem nesse lugar de entender qual é a interação que o sujeito tem com a sua própria subjetividade, que é a forma como ele se relaciona com o que ele tem por verdade, versus uma coisa que ele ainda não tem repertório. Porque de onde que vem o nosso preconceito? Ele vem de um conceito de repertório. Na psicanálise fala que pode ser por comportamento, por observação, adquirido na nossa infância, de vários caminhos. Uma crença em X. Mas e quando você é exposto a uma coisa que você nunca viveu, que ninguém te ensinou? Que você não tem repertório para lidar com aquilo. Qual é a sua verdade? O dogma ele é sobre isso. Mesmo o reverendo, de fato, esse reverendo ele existe, ele trabalha com Spirit Box, ele vai para cemitérios, ele conduz os espíritos para a luz. O que é um fato interessante, porque nós estamos falando de um manicômio judiciário desativado. Grande parte dos espíritos que não têm consciência, que não têm sanidade, eles têm essa dificuldade de fazer trânsitos. Então, assim, de ir para o próximo plano. Então, desencarnar. Exato. Essa pessoa que está lá sabe disso. Tá lidando com esse lugar pessoas que estão presas dentro da própria insanidade. E a minha questão é o quanto nós também não estamos presos dentro do nosso próprio manicômio judiciário, que é o que a gente acredita tão piamente ser verdade. E, lógico, você não vai poder dar o spoiler, né? Mas eu tô louco para saber quem são os 3 personagens que mas não vou. Que são os atores. Porque uma figura que eu ficaria muito de olho é no cético. Como que ele se comporta, porque até o momento que ele é cético também foi o que foi pregado dentro da cabeça dele. Exato. A gente fala assim, né? Você não acredita em Deus até o avião começar a cair. A gente brinca com isso. Um exemplo, né? Já aconteceu uma coisa parecida comigo. Então. Já aconteceu. Foi um longa-metragem que eu fiz e não existe esse longa-metragem, porque de fato aconteceu um fenômeno paranormal e nós perdemos o material. E o câmera, que era um found footage, o câmera ele é extremamente cético, o que é muito interessante porque o segmento dele é paranormal, né? Questões fenomenológicas no cinema. Só que quando aconteceu isso, nem ele sabia lidar com a situação que realmente aconteceu. Então, cara, animal. Sim. Parabéns pela mente brilhante, pela construção. Conta comigo para divulgar isso para tudo que é lado, né? Obrigada. E colocar para todo mundo conhecer. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o lado empreendedor de produzir tudo isso, né? Sim. Porque você precisa de alguma forma conseguir captar grana. E aí hoje a gente tem no cinema duas opções, seria, né? Captação pública e privada. Isso. A pública, a gente sabe que tem uma dificuldade, a gente até comentou aqui, né? A gente chega a viver até um paradoxo também da parada, e tem o privado. O privado, como é que as empresas estão reagindo a isso? Como é que você aborda uma empresa para contar sobre isso? Porque agora, contado aqui, a gente conversando com interesse, com profundidade do que você está falando, é uma coisa. Outra coisa é você pegar alguém X de uma lista
e tentar fazer esse pitch que nem cabe no elevador. Se a gente fosse transformar para o mundo dos startupeiros, você não consegue fazer um elevator pitch em 3 minutos, em 1 minuto. Como que é e como que está a aderência dessas empresas? Se bem que tem uma coisa muito interessante, que é quando você vai para feiras de venda de conteúdo, que são grandes produtoras ouvindo pitchings. Pitchings na indústria é quando você tem uma logline, um argumento, que é o porquê que aquele filme ele é rentável, ele é interessante de ser produzido, e a sinopse, que é a explicação do começo, meio e fim do filme. Então, você tem ali 5, 10 minutos no máximo para defender. Você aprende a vender o teu filme, a tua ideia, Sim. de uma forma bem interessante. A logline, por exemplo, do Paradoxo e do Dogma se vende por si só. Qualquer pessoa que olha e fala assim, tá, eu quero saber mais. E aí, me chama para uma reunião, eu vou lá e eu explico esse bate-papo aqui. Bom, quando eu entendi que levaria um longo tempo, esse tempo eu não tenho disponibilidade para produzir, por exemplo, o Dogma. Paradoxo, eu ainda nem vou entrar nesse mérito, mas o Dogma, que é 200 mil, eu falei, vou ter que ir para a privada. E eu vou ter que achar formas de fato, isso ser tão atraente, monetariamente falando, para as empresas, que elas podem começar a considerar entrar na sétima arte. E aí, o que eu faço é vendas de espaços. Nós temos product placement, que não é aquela propaganda que a gente está acostumado a ver de, nossa, que margarina gostosa, na novela. É um bom momento para tomar uma Sprite. Não. Product placement, por exemplo, a Heineken fez no 007, custou acho que 30 milhões, alguma coisa assim. Mini Coopers também, que caíram lá na cena. Então, assim, é isso, faz parte da narrativa, está lá, a pessoa está usando, aquilo está agregado. E o valor daquilo está muito alinhado com o que as marcas e as empresas têm a dizer sobre o seu produto. Um dos maiores percussores disso foi o Spielberg com ET, quando ele coloca o Hershey's, um chocolate Hershey's. Sim, sim. Então, assim, e o outro com amendoim lá também, exatamente. Né? Que eu esqueci o nome, que é maravilhoso. Exatamente. Product placement. O outro é filme sponsorship, que é o que a gente chama de o black screen, que é aquela tela preta inicial. Né? Então, você tem, por exemplo, um logo único. Esse é o patrocinador principal do filme. Ele é a menina dos meus olhos. Ele fica lá 10 segundos, só o logo dele, como apoiadora. Esse filme só existe por causa dessa pessoa. Todo o resto foi agregado. E aí eu tenho 3 black screens. A próxima black screen é menos tempo, com 2 logos, 2 empresas. E um terceiro black screen com menos tempo e 4 empresas. Sim. Né? Então, assim, esse é uma coisa. A outra coisa é o evento de lançamento, que é o famoso red carpet, a noite da premiere. Por quê? Existe uma coisa chamada primeiro corte. Primeiro corte é quando o filme está finalizado, ele tem uma boa qualidade já, mas você apresenta para o público para ver a reação do público, para ver se o final está bom, se é o que as pessoas querem ver, para ver se o ritmo, porque filme é ritmo, né? Se o ritmo do filme está legal, qual que é a reação. Hitchcock ele fez um manual de vender Psicose para cinemas, que é justamente para ter essa mensuração. E aí eu pego um produto que não foi ainda para nenhuma sala de cinema, numa noite fechada, em que essas empresas e seus convidados podem ir assistir, podem fazer parte de um backdrop, que é, por exemplo, o logo da empresa para tirar foto com a diretora, com o elenco, enfim, com todo mundo, dar entrevistas. Então, assim, são tantas ações. E, por exemplo, produção de conteúdo para as próprias empresas que atrelam o valor do seu produto ou do seu serviço ao que eu tenho a fazer e a dizer enquanto produtora. Um exemplo, a minha produtora, ela tem uma questão de retratação de equidade salarial. Todos os meus filmes as mulheres ganham mais. É isso que eu tenho a dizer. Todas as minhas produções são green productions, ou seja, são produções ecológicas. Reaproveitamento, economia circular e por aí vai. Exatamente. No meu crédito, todo mundo é acreditado de acordo com a identidade de gênero da qual se identifica. Temos um diretor, por exemplo. Perfeito. Então, assim, são pautas que eu acredito enquanto produtora, são questões que eu quero levar socialmente, na forma também de como a gente trabalha no audiovisual brasileiro, e essas empresas elas estão atreladas a isso. Isso tudo para mídias sociais. Ou a interação, por exemplo. Coisas que eu posso fazer de um behind the scenes enquanto eu estou na pré-produção de um filme, ou conteúdos exclusivos que só pessoas que seguem essas marcas vão ter acesso. Toda essa questão de valorização do filme agregado, porque eu estou fazendo uma tríade. Eu estou colocando o meu filme como um produto, eu estou colocando o investidor no topo e eu estou colocando o grande público. A minha função é navegar entre essas 3 coisas, de modo que o público se comunica direto com essa marca,
de modo que essa marca está dentro do meu filme e o meu público está se relacionando diretamente com o meu filme. E tem muito a ver com o momento que a gente vive do marketing de influência em si, né? Porque se você utiliza bem esses... Até o café que a diretora está tomando para que as 48 horas sejam captadas, Sim, com certeza. pode ser um baita de uma ação que vai dar até mais dinheiro do que quando o filme sair. Não tenha dúvida. Né? Exatamente. Não desmerecendo o seu filme, mas é que são situações que... Né? O que a gente vê muito quando a gente fala de mídias sociais, e é um erro muito comum que eu vejo acontecendo, eu considerei já em alguns momentos trabalhar com influenciadores digitais, tentar trazer isso, obviamente respeitando sempre questões de produções legais, né? Eu não posso contratar um não ator para atuar, existe uma lei para isso. Sim. Então, assim, é o exercício legal da profissão. Mas tomando todo esse cuidado, eu considerei isso. E aí eu fui entender que, na verdade, as próprias empresas elas não estão maduras para isso ainda. Porque elas acham que uma pessoa que tem lá 1 milhão de seguidores vai trazer conversão, vai trazer engajamento. E não vai. Não. O que traz conversão, o que traz engajamento é a imagem que uma empresa tem de, por exemplo, acreditar na sétima arte. Sim. A imagem que uma empresa tem sobre o que aquele filme tem a dizer. Um filme falando sobre preconceito através do terror. Sim. Um filme que fala de feminicídio. Pô, são causas aqui. E a forma como o público se relaciona e se comunica com isso, é isso que eleva o valor do produto e do serviço que está investindo no filme. E a sua obra, ela não está amarrada a um algoritmo. Isso que é a diferença. Aquela pessoa de 1 milhão tá. Aquela pessoa pode mostrar essa métrica, que a gente chama até aqui muito nas conversas de métrica de vaidade. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Mas, cara, você está amarrado a um algoritmo que ele vai dizer o quanto você voa e quanto você não voa. No seu, está completamente a sua cabeça e o tamanho do limite que você teve para produzir tudo aquilo. Então, você não tem um terceiro caso que pode te bloquear ou não, pode te entregar mais ou não, que isso está totalmente relacionado ao quanto você vai converter para aquela marca, né? Sim, o e o você vai estudo entregar. de público, que eu vejo que é o que os influenciadores não têm, né? Então, por exemplo, o que é um estudo de público? Eu sei exatamente o que eu estou fazendo para quem eu estou fazendo e o que faz o que eu estou fazendo ser muito bom para quem está assistindo. Né? Então... Agora, dentro dos 200 está toda a produção, porque aí, em algum momento, isso tem que dar lucro. Sim, a hora que ele for vendido. A hora que ele for vendido. Então, a gente está falando da primeira fase de produzir, para depois você conseguir emplacar ele com a venda. Que é, de fato, você entregar aquela caixa de fita, como antigamente, né? Para que alguém compre e reproduza aquilo em vários lugares. Onde que está a rentabilidade? Existem muitos caminhos no cinema. O caminho que eu escolhi é o que a gente tem o na lata e o fora da lata. O na lata é quando um produto está pronto. A produtora ela não tem que desenvolver nada, produzir nada, ela só compra e distribui, que é o meu caso. Né? Então, assim, eu vendo por um valor muito maior do que o filme custou. Aliás, essa produtora... Nós já ouvimos aqui nos bastidores, ela compra produtos que foram feitos, sei lá, por $60 mil, sabe? Baixíssimo orçamento e faturou $180 milhões. Então, assim, é a estratégia deles isso. E aí a bilheteria, que é o ticket. Entendi. Entendeu? É aí que a gente tem a rentabilidade. 200 mil é o que eu preciso basicamente para rodar esse filme e conseguir fazer esse processo de venda. E hoje bilheteria, quando a gente fala no cinema, a gente está falando de fato bilheteria ou também o número de streamings dividido numa ferramenta? Geralmente, tudo que sai do cinema acaba indo para o streaming. Então, além de tudo, você tem mais esse faturamento. Aí você tem esse royalties, é royalties que chama? Seria? É, ou não? royalties. Durante o tempo que aquilo for exibido, o streaming for passando. Exatamente. Agora, Dani, tem aquela parada muito... Eu vou tentar ser filosófico, mas não sendo filosófico, né? O Walt Disney curtia o impossível que lá a concorrência é menor. Com certeza. Você também curte uma parada dessa, né? Porque só da dissertação até aqui, eu falei, cara, mas que loucura. Essa mina tá procurando um negócio muito difícil, né? Porque a gente tá acostumado a pegar o facinho. É do ser humano, né? Você como psicólogo sabe, a gente pega ali a fruta mais próxima, claro, né? Pra ficar de boa. Do E se precisar e der pra dar uma dormida no caminho, a gente dorme ainda. Também, hiberna e por aí vai. Cara, como é que você escolhe uma parada dessa, assim? É muito mais paixão movimentando do que dinheiro? Sim, mas eu sou mercenária, eu gosto de ROI, eu gosto de Return of Investment, eu gosto de dinheiro. Né? Então, assim, tudo que eu faço, eu não vou botar minha energia, não vou desenvolver um roteiro se eu sei que aquilo não vai me trazer no mínimo X% a mais de retorno. Tenho uma grande paixão? Tenho, mas eu vou deixar para sonhar esses sonhos a hora que eu já estiver estabelecida financeiramente, também independência financeira. A questão é, eu conheço outros cineastas que estão no mesmo pé que eu estou, com grandes obras, mas com muitos empecilhos de desenvolvimento. Qual que é a sacada que eu estou tentando implementar? O cinema asiático, ele sempre foi muito bom. Não é nenhuma novidade para quem gosta de cinema. Mas
depois do que a gente teve em vencer o acesso Oscar, tornou. Né? Exatamente. Agora só se fala disso, né? Então, assim, só que ninguém está olhando para a América Latina. E nós temos a capacidade de produzir muitas coisas boas. Então, qual que está sendo a minha sacada? Eu fazer um produto muito bom, que eu sei que vai trazer um retorno significativo de bilheteria. Eu coloco isso no mercado estudianês, coloco isso nos Estados Unidos, e lá fora eles começam a olhar para o Brasil e falar assim, legal, vamos investir, vamos injetar, vamos produzir. Só que com muito cuidado, porque a colonização ela ainda existe também na indústria do entretenimento, que é eu troco meu ouro por espelho aqui. Então, assim, a gente precisa também saber precificar, valorizar e reconhecer a qualidade do que a gente está produzindo. E é esse movimento todo mercadológico que eu pretendo, humildemente, fazer, que é de mostrar lá para fora a capacidade que a gente tem na América Latina de cinema fantástico, que é onde está o terror. É um trabalho de pavimentação que está na sua cabeça também, né? De abrir um túnel ali para que isso tenha, de fato, pauta lá nas conversas, né? Sim. Porque aqui a gente vibrava quando a gente ia pro Oscar com a possibilidade de ganhar um Oscar com uma música do filme, coisas do tipo, né? Exato. Parou o Jornal Nacional para dizer na época lá, né? Que acho que era o Rio, a animação do Rio pôde concorrer com o Carlinhos Brau, com a parte de trilha sonora e tal. E a gente poder levar isso para todos os níveis e todos os tipos pegar de... o holofote de lá e trazer para cá, até porque lá está tendo uma crise gigantesca com essa questão de inteligência artificial e muitas coisas também sendo reformuladas dentro da indústria estudianesa. Então, eu acho que é um bom momento. O cinema ele é uma questão de tempo, seja o tempo na edição, seja o tempo comercial das coisas. É um bom tempo de a gente mostrar, falar, olha para a gente aqui, investe na gente aqui. Agora, o seu negócio, basicamente, é pregar as suas ideias, transformar isso numa obra que ela possa emplacar, angariar recursos, ou eu também posso contratar você para fazer algo que eu tenho como desejo, utilizando você como diretora cineasta. Também. Eu já escrevi, essa que eu não posso falar absolutamente nada, mas eu já escrevi uma série que está sendo produzida em 2025 por um grande streaming. Então, e que me tirou totalmente do meu lugar de conforto, porque fala de pirataria cibernética, inteligência artificial, narcotráfico. É uma história que não acontece nem no Brasil. Então, assim, eu tive que fazer muita pesquisa para poder ter alguma propriedade de falar de coisas, né? Mas, sim, como roteirista... E aí você assina como DZ Filmes. A DZ Filmes ela entra só como coprodução ou como produtora. Mas eu tenho o DRT, por exemplo, de cineasta. Eu faço parte do Sindicato dos Roteiristas no Brasil, então você pode me contratar para essas funções. Tem uma ideia, que foi o que aconteceu. Essa série, é maravilhosa essa história. Essa série, lembra do Voo que eu contei? Eu fui para a Inglaterra para tentar, né, vender e entender o mercado das produtoras lá. E falar assim, olha, tem um filme legal aqui, porque na minha cabeça, falei, gente, eu nunca vou conseguir dirigir um filme fora do Brasil, então é mais fácil eu vender esse filme, que aí, pelo menos eu tenho royalties aqui. E aí eu fui fazer pitching para essas produtoras. 2 produtoras me falaram a mesma coisa, falaram, calma, tenha seu portfólio, tenha sua filmografia, daqui uns anos a gente volta a conversar. Eu falei, então tá, vamos deixar na gaveta. Mas o que acontece foi, eu estava na Inglaterra, eu queria conhecer um cinema que é lindo lá, em Notting Hill, e eu sentei eu sentei para esperar para tomar um café, e eu escutei uma família aqui conversando, um casal, e eu vi que era português, e aí eles estavam comendo uma torta de limão enorme, só que assim, uma torta de limão ali ia custar, sei lá, R$1.000. Fazendo a conversão, eu falei, e eu com vontade de comer um docinho, eu falei assim, eu vou perguntar se é muito doce, porque senão eu não vou conseguir comer isso aqui. E a gente começou a conversar, a esposa dessa pessoa, que só depois eu fui descobrir que está no topo do topo da pirâmide da indústria do entretenimento. Falou assim, olha, ele tem um projeto que está há mais de 10 anos, ele já colocou na mão de um monte de roteirista aqui, e não foi para frente. Por que você não conta para ela, né, a sua ideia? E ele veio me trazendo um potpourri, uns elementos, assim. É uma pessoa que trabalhou diretamente com a Cidade de Deus. Então, ele queria uma cena com galinhas e tiroteio, meio Tarantino, e eu só entendeu, eu quero que aconteça isso, aconteça aquilo, eu só entendeu. Eu falei assim, gente, agora entendi que está 10 anos parado, mas vamos lá. Voltei pro hotel, escrevi uma sinopse, apresentei para ele, ele falou assim, eu quero que você escreva essa série para mim. E aí eu escrevi a série. Que legal. Vai rolar. Muito bem. Agora eu tenho uma pergunta para você que eu quero que você vista agora o chapéu da psicóloga e os seus Fale-me mais sobre isso. Os seus demônios e os seus anjos da parada aí. Mas assim, vamos falar sobre ansiedade. Tá. Por quê? Você escolheu uma profissão hoje e um mercado para empreender que em vários momentos a gente falou sobre, cara, espera mais alguns anos, ganha um pouco mais de corpo, consiga um pouco mais de track record, que a gente fala no mundo das startups, né? Sim. Para depois você colher.
E hoje a gente vive num mundo muito imediatista. Os meus meninos pequenos lá querem tudo para ontem, naquele exato momento, senão é berro, é tiro, porrada e bomba. Sim. E você escolheu e você entende esse processo. Né? Você também decidiu, não vou chamar de tardio, porque nunca é tarde para nada, mas você decidiu seguir a profissão no cinema depois já de 2 profissões que você teria. Mas você está lidando agora com um negócio que você precisa ter a sua ansiedade controlada. Como é que você faz para controlar isso? Tá. Uma coisa que eu acho muito importante é mulheres, estatisticamente, não têm muito espaço para ter voz. Então, toda vez que a minha voz ela é ouvida, eu acho importante falar de coisas que são reais e que eu acredito. Uma delas é a importância da saúde mental. Né? Se a gente for olhar a OMS, ela fala que em menos de 10 anos, mais da metade da população mundial vai ter algum transtorno, distúrbio ou psicopatologia, o que é um absurdo, mas é um fato. Que dá um ótimo roteiro isso aí também. Sim. O que acontece é que eu tenho TAG. Para quem não sabe, TAG é transtorno de ansiedade generalizado. É uma coisa que realmente ela causa um mal-estar, um dano muito à nossa integridade assim, emocional muito forte. E existem coisas que eu acho que todos os empreendedores eles não podem esquecer. Primeiro sem saúde mental você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Desde sair da cama para tomar uma grande decisão, quanto a lidar com o imprevisto. Então, assim, de todas as escolhas que você tiver que fazer dentro do seu negócio, escolha a sua saúde mental em primeiro lugar sempre. Para isso, é um lugar de muita análise, de reconhecer os próprios limites, de acolher as frustrações e de entender que você é humano. Ontem, tem um áudio meu, domingo, 11 horas da noite, eu tinha tomado uma taça de vinho, mandando para o produtor executivo, que é o Nick, que está aqui com a gente, chorando, falou assim, cara, eu não acredito em mim, o que eu estou indo fazer? Então, assim, é entender que você é humano, que você vai ter horas que você vai ter dúvidas de você e do que você está fazendo, mas só você pode fazer isso. Em menos de 24 horas tá plena aqui. Maquiadíssimo. Então, assim, é isso. Acho que a gente também tem que se colocar muito na posição do winner, eu sou um vencedor, e na verdade não. Um vencedor ele tem uma série gigantesca de fracassos e é justamente o que faz ele caminhar por lugares que outras pessoas não foram ainda, ou não se dispuseram a arriscar, que é o que eu estou tentando fazer com as minhas obras no cinema. O que está muito fora da curva. Por quê? Porque eu já capotei muito nessa curva. Então eu vou por um caminho que de fato a maioria não iria. Sim. É um exercício de resistência emocional, mas acima de tudo de humanidade. A partir do momento que você estuda muito sobre algo, a partir do momento que você calcula muito as escolhas que você tem, e você tem grandes parceiros junto com você, em alguma hora dá certo. Só não desiste e entende que o tempo tem o tempo que o tempo precisa para si. É isso. E você só precisa estar em dia para poder viver o momento que... Saúde mental sempre. Como diria minha mãe, a hora que o cavalo passar selado. Exatamente. Né? Tem que estar pronto para pular ali. Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre um conjunto de emoções e como você usa um pouco desse lance de manipular as emoções para construir os seus roteiros, as suas obras. Eu queria falar contigo um pouco sobre... quando a gente compara muito Brasil e fora, né? Você teve a oportunidade aí de vasculhar, de dar uma olhada nesses mercados. A gente tem uma diferença muito gritante, a gente está a quanto de distância? Como é produzir lá, se você tivesse, por exemplo, fazendo para americanos e fazendo aqui no Brasil, como que é esse apetite da empresa, do mercado, da parada? Assim? Eu tive a oportunidade de passar por Hollywood lá e conheci um negócio assim completamente surreal, cheio de glamour, cheio de história, cheio de, né? Sim. E aqui no Brasil acho que a gente vai demorar a cruzar isso. E eu queria falar de apetite, de interesse, de indústria, mesmo que eles estão agora enfrentando um momento difícil aí, né, de crise. Como é que você vê essa disparidade assim? Se a gente parar para pensar em viabilidade, essa resposta ela é muito subjetiva. Tá. A melhor resposta para isso é não sei. Não sei no sentido de que é muito subjetivo. Por exemplo, às vezes você tem um filme que custa milhões de dólares, todo feito em chroma key, né, que são as sagas ali de heróis, que não tem nada contra, eu gosto, só não é meu perfil. Aliás, eu até vou no cinema, assisto, eu tenho até amigos que gostam. Mas você tem lá um filme que custa milhões, e você tem filmes que são feitos com uma câmera que a gente chama de segunda categoria, que ela malemar tá no seu 4K, com um som meio duvidoso, mas assim, o que prende, na verdade, que eu acho que é o que as pessoas mais buscam, e não importa do território, é narrativa, são histórias. Histórias que tocam, histórias que comovem, histórias que surpreendem. Né? Então, assim, você sempre vai ter público para tudo. Quando você fala de arte, sempre tem público para tudo. Se eu tiver um quadro branco aqui atrás de mim e falar assim, isso aqui é arte, eu vou ter um comprador. Então, assim, não tem muito essa coisa de aqui ou lá.
é mais assim, para quem que eu estou produzindo e o que eu estou produzindo. Agora, cada vez mais as histórias que a gente parar para pensar, tudo que entrou no último Oscar, que as pessoas estão olhando é isso. Como que a gente reinventa a própria roda? Cada vez mais a gente entende que o coração do cinema ele não está só na inovação. Porque depois que vem o Spielberg com Jurassic Park e começa a entrar essa parte de digital no cinema, isso abriu as comportas, né? E aí a gente vai para Chroma Key, a gente vai para Magic Box, que são produções que o ator está aqui pilotando a moto e atrás dele tem vários LEDs e, de fato, está rolando uma cena. Então, assim, mas o que está prendendo o público e movendo o público ao cinema é a originalidade e o poder, a potência que uma história tem. Então, se a gente parar para pensar Oppenheimer, por que ganhou? Muitos critérios, né? Mas um deles foi como que eu faço uma bomba atômica sem nada digital? E isso é a originalidade, né? Então, por exemplo, eu bebo assim descaradamente de Hitchcock, de cinema clássico, para fazer coisas que não são nem um pouco clássicas, mas releituras. Dificilmente ao longo da minha carreira eu vou ter alguma coisa assim, efeito especial. Meus efeitos são mecânicos, é alguém puxando uma cordinha e um negócio voando. Sim. É isso, assim, o público cada vez mais ele está carente do que é verdadeiro. Você gosta do não óbvio, né? Não óbvio, sim. O não óbvio ele faz parte da construção. Agora, quando a gente entra, você tem alguns superpoderes que eu entendo aí que vem da psicologia e da neurociência. Isso é um diferencial. Sim. Tanto para escrever roteiros, né, quanto para criar, né, ritmo e dirigir muito melhor as paradas. Você falou para mim sobre o conjunto das emoções e como você faz para manipular ali aquilo. Me explica um pouco disso, que eu fiquei animadão em entender essa parada. Tá, as pessoas não imaginam, mas assim, o cinema ele é muito mais uma questão gráfica do que o que a gente tem como uma obra. O que eu quero dizer uma questão gráfica? Numa ilha de edição, para eu fazer a montagem do áudio, eu estou olhando os picos e os vales. Eu não estou nem com o meu fone, eu estou editando, só olhando os gráficos, e aí depois eu ponho o fone para checar. Então, assim, é muito nesse lugar de mensurar. Então, por exemplo, quando eu faço um roteiro, tem uma coisa chamada escaleta. Escaleta é a descrição de cena a cena dentro de uma estrutura clássica de 3 atos. Em que eu tenho um incidente incitante, um turning point, que é o momento que vira um ato para o outro. Eu tenho o clímax, que é aquele momento tenso, que é para o filme existe para aquilo. E eu tenho a resolução, que é o final da história. O que acontece é, em cada conjunto de cenas, que são beats, o que é beat? Vem de batida. É uma coisa que acontece que gera um efeito e esse efeito leva a história para frente. E o meu protagonista ele tem que achar uma solução e ele vai caminhando com a história. O que acontece é, depois que eu monto a minha escaleta, eu checo qual que é a estrutura de emoção que eu estou causando no meu público. Meu gênero é terror experimental. E não é só experimental de técnica, de coisas que eu posso fazer de uma forma diferente. Um exemplo, cinema é 100% áudio, 100% visual. Jumpscare é quando eu tenho um conjunto de notas numa crescente, eu vou tensionando o público e eu tenho um corte seco e todo mundo toma um susto. Tá, um cinema experimental vai falar assim, e se eu tirar completamente a paisagem sonora e deixar todo mundo no silêncio? E não saber que horas vem esse corte? Eu estou tensionando, porque eu estou tirando um dos meus 5 sentidos para me proteger. Eu estou aumentando o meu terror. Isso é o que a visão de uma psicóloga, literalmente um pouco sádica, faria. Mas o meu terror experimental ele está no experimento que o público tem sobre as emoções. Antes de mais nada, quando você vai no cinema, primeiro que você quer entrar numa bolha e viver uma história que talvez você jamais viveria. Você quer experimentar realidades que não são suas. Sim. Dentro de um lugar que você se sente seguro e agregado, compartilhando essa experiência com mais pessoas. Por isso que o cinema ele nunca vai ser substituído pelo streaming, por mais que ele precisa se reinventar. Sim. Aí o que eu faço? Eu faço um gráfico emocional. Então eu entendo que nessa cena, até por ser psicóloga cognitiva comportamental, qual é a emoção que eu estou gerando com o comportamento daquele protagonista. E aí eu sei que se eu vou dar um susto ou se eu quero tensionar o meu público, ele não pode ficar tensionado o tempo todo, eu tenho que relaxar. Eu tenho que colocar uma cena ali que o público vai relaxar. Eu tenho que colocar um humor ácido para o meu público dar uma risada e daqui a pouco meu protagonista se ferrar e o público chorar. Porque ele vai navegar nas emoções. Né? Entender onde cada campo dentro do nosso cérebro funciona as emoções e saber como você vira essas chaves, como você manipula o teu público para isso. Agora, esse seu poder ele pode chegar até o fato de fazer com que as emoções se tornam coisas físicas, né? Porque, dependendo da tensão, você pode falar qual momento o cara
bebe refrigerante com mais intensidade, Com certeza. come pipoca com mais rapidez, ou todo mundo vai pro banheiro agora, né? Perfeito. Você tem um controle total sobre o que a mente reflete em física. Exato. E em que momento que o meu público vai estar mais suscetível a olhar um produto dentro do filme e comprar aquele produto, porque ele está sendo emocionalmente construído para isso. E um bom diretor, ele sabe disso. Exemplo, o Spielberg. Se você for assistir ET, isso foi um exercício que a minha professora de cinema fez. Ela falou assim, eu quero que vocês treinem o ouvido de vocês enquanto diretores e aprendam a entender como que reverbera o que vocês estão fazendo artisticamente no público de vocês. Porque o filme nunca vai ser de vocês, o filme é do público. E aí eu lembro que ela colocou a cena final em que o ET, ele entra, né? Ele vai embora, ele entra no disco voador e tá todo mundo chorando na sala de aula assistindo aquele filme. Eu falei, mas o que o Spielberg fez aqui para estar todo mundo chorando? E aí eu comecei a prestar atenção, sabe, decupadamente. E eu falei assim, cara, tem um assobio aqui. Assobio é um som humano. Só um ser humano pode assobiar. Então ele está humanizando o ET através disso. Isso é a visão de um diretor. Às vezes é um som, às vezes é um plano, Sim. é um detalhe que coloca, é uma construção gigantesca que coloca todo mundo dentro de uma atmosfera afetiva. Sim. Por isso que essa é uma baita propaganda de product placement. Sim. Porque você está construindo para a pessoa comprar um produto não em 10 segundos, como é num anúncio de YouTube, mas você está construindo durante 1h50 para aquilo acontecer. E da mesma forma que acho que aí, se eu discorrer alguma coisa errada, você me corrige pelo chapéu de psicólogo. Mas eu entendo que, às vezes, um ato que te lembra uma dor muito forte, sei lá, uma tocada no ombro de um momento que você teve um pico de emoção da perda de alguém. Quando alguém faz aquele ato novamente, Sim. te gera os gatilhos. Os gatilhos. Né? Da mesma forma, você cria gatilhos do bem, seria. Sim, ele manipula, mas assim, eu acho que... Coisas que eu não gosto, tá? E é a identidade de cada cineasta. Eu não gosto de final de filme que ninguém sabe o que aconteceu. Mãe, acho um baita de um filme, mas ao mesmo tempo odeio, porque eu falo assim, gente, mas Jesus, da onde saiu a ideia de Jesus? O filme Mãe? Eu jamais ia chegar sozinha se não fosse através de um fórum de cinema, nessa conclusão. Então, assim, eu não gosto disso. Eu não gosto de filme que a pessoa sai mal, porque os meus temas não são um terror comum, como, por exemplo, tem um serial killer. Não, meu terror é... Tudo que eu estou falando no mundo é tão terrível e a gente está tão hiperexposto a isso a ponto de parar de chocar. Então, eu uso da sétima arte para cutucar. Sim, para discutir, gerar discussão. Exatamente. Então, a pessoa ela sai com aquilo na cabeça, ela sai do cinema, o cinema não sai dela, porque ela vai pensar naquilo, mas ela não sai mal. Se eu estou falando de um filme de feminicídio e um filme de violência doméstica e ciclo de abuso, eu não quero que uma mulher dentro da minha sala de cinema ela fique passando mal. Ela precisa levantar e sair. Não é esse o lugar, não é essa a função do cinema, na minha percepção. Então, assim, também saber até onde você pode puxar o elástico e até onde provocar o que você de fato tem a dizer. E aí dentro do cinema também, eu já fui em alguns filmes e já tive algumas experiências que você percebe ali que o diretor ou o roteirista, não sei te dizer com a minha experiência, mas que ele exacerbou ali no uso de alguma coisa. Que aí você sai com a sensação de... né? Quero respirar. Tipo, eu vou dar um exemplo na ação, que eu gosto mais, né? Tipo, John Wick, o 1 é maravilhoso. O 3 eu já falo, porra, mas o cara perdeu a mão, Sabe? né? Sabe? 10 filmes porque mataram o cachorro do cara, ele tá aqui Isso, matando geral. porra, se ele fez isso por Deu, um pet, né? imagina... Deu, né? Como que é isso? Como que dosa pra você não exacerbar no uso de alguma coisa? E é muito... Tá no roteirista, tá no diretor, tá onde isso? Tá na identidade do artista. Então, por exemplo, você pega o Tarantino, eu amo o Tarantino, mas ele é o cara que você vai ver sangue voando pra tudo quanto é lado. Sim. E aí você pergunta pro Tarantino, mas por que você faz isso? Assim como tem uma entrevista, ele fala assim, porque é muito mais legal, violência é muito mais legal. É a filosofia do cara. Eu vou falar um dele que eu acho blá, mas é um clássico, Pulp Fiction. Pulp Fiction. Caraca, do começo ao fim é blá, blá, soco, Explode, pedaço de cérebro, tiro na... A identidade do cara, mas por que funciona? Porque ele é verdadeiro dentro daquilo que ele se propõe a fazer, né? Então, assim, funciona porque o cara assistiu muito filme na vida dele para saber o que incomodava ele quando ele estava assistindo e, de alguma forma, evitar isso. E errar muito e aprender a fazer de formas diferentes. É muito complicado, porque quando eu estou assistindo um filme, depois que eu aprendi, estudei sobre cinema, dificilmente eu assisto um filme. Eu estou sempre analisando um filme. Eu sei que um filme é muito bom quando eu esqueço que eu sou cineasta e eu estou no filme. Aí eu falei, caramba, isso aqui me pegou. Que foi o caso dos Pobres Criaturas. Nem por um segundo eu pensei em que escolha de lente o fotógrafo estava fazendo. Eu estava no filme ali o tempo todo. Então, assim, quanto mais você vai se desenvolvendo dentro do teu filme, da tua identidade enquanto artista,
E quanto mais você escuta o teu público também, então assim, eu faço qualquer filme, nem que for com o celular na mão, eu coloco para todo mundo, coitados meus amigos. Meu pai fala assim, ai, tá, vai. vamos lá, Dani. Vamos lá. Mas assim, para ver onde que tá legal, onde que não tá. E aí, quando eu assisto um filme, eu falo assim, o diretor podia ter cortado aqui. Tá? O tempo está muito dilatado, ficou chato, que é minha objeção com Oppenheimer. Eu falo assim, gente, muita coisa podia ter sido tirada desse filme. Porque cinema é construção de tempo, né? Sim. Mas, de novo, é gosto. Mas aí, como que você classifica que não foi encheção de linguiça ou ele cumpriu alguma coisa ali? Porque tem uns filmes que você fala assim, cara, não só podia cortar, como isso aqui não faz sentido nenhum, só foi pra... Faz. Pior que faz. Mínimas escolhas dentro de um roteiro ou dentro de uma direção, elas se justificam, né? Então, assim, ele escolheu ter esse tempo mais dilatado nesse plano, porque... Eu vou dar um exemplo. Pobres Criaturas. Tem uma cena que ela está na cama, né, se masturbando, e aí é um plano que ela está no pé dela, e ele ficou naquele pé quase 1 minuto. Qualquer pessoa que minimamente estudou cinema fala assim, gente, por que esse cara não cortou ainda? O que está acontecendo? Mas aí você entende na próxima cena o porquê daquela escolha. Você fala assim, isso foi genial, isso foi brilhante. Porque em nenhum momento ele mostrou o que ela estava fazendo. Foi justamente o não mostrar que me deu a entender o que aconteceu aqui. Entendi. Ela lidando e explorando com a própria sexualidade, porque ela não tem pressa. Ela está se conhecendo. Sim, você fala, então sim. tem uma justificativa. Sim. Agora, dentro dessa construção de tudo que você vai montar e já montou de obra, a gente sabe que aprendeu, né? Na pública, na privada, e tem o financiamento coletivo. Uhum. Que muita gente pode ter escutado esse episódio e falado assim, eu daria uma contribuição... Precisa de 200 mil pessoas dando R$1. Para a Dani fazer essa parada. Você cogita isso? Porque eu acho que no coletivo... Sim. A gente consegue juntar muito mais gente dentro dessa caixinha que a gente construiu aqui dos roteiros da Dani, do que você pensa e que você tem com um sonho, do que necessariamente convencer três executivos de gravata a dar uma grana ali para compor aquilo. Lógico, tô torcendo e quero que você encontre. Mas eu acho o coletivo tão mais próximo e não me parece uma quantia tão difícil dentro do coletivo de 200. Como que isso passa na sua cabeça? Já pensou em fazer alguma campanha assim ou não? Pensei. Eu pensei em todas as possibilidades. Pensei, Deep Web, tudo que você imaginar, eu pensei para poder levantar dinheiro para esse filme. Não, o que acontece é o seguinte, é uma escolha minha muito bem pensada. E eu já vou te explicar. Financiamentos coletivos, eles têm mais a ver com... Eles se comunicam mais com curtas-metragens. Tá. Porque um curta-metragem, nossa, incrível, excepcional, ele não vai passar de 80 a 100 mil reais. E aí, de fato, é uma coisa que, numa força-tarefa, fazendo uma promoção... Quando você tem causas muito boas, questão de assédio a mulheres dentro de ônibus, como foi um documentário que eu vi que levantou, acho, por 140 mil, alguma coisa assim... Todo mundo paga porque todo mundo quer ver esse conteúdo. Sim. Eu poderia ir por esse caminho? Sim, eu poderia ir por esse caminho. Mas aí eu estou tirando espaço de mercado de curtas-metragens que, de fato, não tem outro caminho. Entendi. O único recurso que eles têm é esse, eles não têm iniciativa privada. Então, já é uma questão de consciência. E tem uma outra coisa que quanto mais pessoas eu tenho querendo por algo e ainda não pagando por elas, mais eu aumento o preço do meu ticket. Ou seja, eu chego para uma empresa e aí eu mostro, olha, esse meu grupo de amostragem, eu tenho aqui 1 milhão de pessoas querendo ver esse filme, mas eles não me deram R$1 para fazer, mas eles vão pagar o ticket no cinema para ir assistir. Quer colocar o teu produto, fazer uma propaganda para 1 milhão de pessoas que querem comprar isso aqui? Entendi. Então, meu preço vai lá em cima. A diferença é essa. Entendi. Ao invés de conseguir 1 milhão, eu consigo 3 agora, porque eu tenho público, eu tenho pessoas querendo aquilo e ainda não pagando por isso. Que eu ia dizer assim, um financiamento coletivo que, né, se não dá para colocar nos produtos, não dá para colocar nos créditos, talvez o primeiro ticket do ingresso fosse de todas essas pessoas. Seria interessante se não tivesse uma questão contratual, que aí quando você coloca na mão de uma grande distribuidora, tem muitas coisas que você não pode fazer, e uma delas é uma exibição aberta, que é esse o caso. Eu poderia fazer uma exibição fechada, uma sala de cinema, uma única exibição para pessoas que eu controlo, é isso. Mas para que uma grande produtora, distribuidora vai querer comprar meu produto se já caiu na internet e o público está assistindo? Entendi. Não faz muito sentido. Talvez se você fechasse com uma grande rede de cinemas, que aquela primeira tocada, né, a pré-estreia realmente fosse... Aí, aliás, inclusive uma ação de marketing brilhante, mas que eu ainda não tenho estrutura para isso, né? Entendi. Eu não tenho...
equipe para isso, eu não tenho espaço para isso. As pessoas ainda falam assim, Daniela Zanetti, quem é essa? Nunca ouvi falar. E erradas elas não estão. E eu tenho um Mas privilégio de elas estar registrando agora no começo, porque quando você tiver estouradaça, com a agenda super difícil, né? Eu vou falar. Me chama que eu volto, com maior carinho. Pô, Dani, volta aí pra gente contar agora, Como né? é que foi? Agora que a gente tá por cima da carne, né? Que a gente fala. O que foi, sim. Ó, agora eu queria muito saber de você, nessa sua trajetória, se você pode linkar alguns perrengues assim pra gente não cair. Quem tá querendo ser uma Dani, quem tá construindo, independente do ramo, mas se for no seu, se você tem alguns perrengues assim, coisas que você aprendeu e não faz mais, você tem alguma coisa pra dividir pra gente? Tem algumas. Vou pensar nos meus próprios. A primeira coisa é estude economia, estude administração de empresa. Por quê? Um bom filme vai precisar de muita grana e você vai ter que ter uma noção estratégica comercial gigantesca que você não aprendeu numa escola de cinema. E tampouco, talvez, numa faculdade. Né? Então, eu, como psicóloga, ninguém me ensinou como ter uma clínica online, por exemplo, e ter faturamento. Ninguém me explicou isso. Uhum. Então, por exemplo, quando eu fui abrir minha produtora, eu tive que pesquisar lei, eu tive que pesquisar questões fiscais, eu tive que entender por quais caminhos eu ia colocar, né, minha produtora. E outra coisa é a questão de administração. É isso, você vai ser de alguma forma você está contratando prestadores de serviço, você tem folha de pagamento, você tem responsabilidade, você tem encargo. Então, assim, antes de ter uma grande ideia, é se apropriar da responsabilidade que você tem. Sim. Você tem um piso e um teto, né? Exatamente. A outra coisa é todo artista, ele é uma bomba potencial. Ele comprime, principalmente no audiovisual, para quem quer ir para cinema. Ele comprime muitas ideias, ele comprime muita coisa boa por muito tempo, porque é difícil conseguir financiamento para os seus filmes. Né? É difícil conseguir uma produtora bacana, como Paris Filmes, O2, investindo em você, acreditando num cineasta em começo de carreira. Então, qual que é a nossa tendência? Meter o pé pelas mãos e sair fazendo. Só que, calma. Tem que fazer o processo natural de tudo, que é, tive uma boa ideia, a primeira coisa é, eu vou escrever uma logline, um argumento, eu vou escrever uma sinopse, aí eu vou registrar isso. A primeira coisa, registrei isso. Não basta registrar isso, eu tenho que registrar a marca disso. Porque não é só o nome do filme, não é propriedade intelectual, é a marca. Tá, agora eu vou fazer um pitching. Para quais feiras eu posso levar? Enquanto você não tiver nada disso executado, nem pense em contratar a equipe. Entendi. Foi um erro que eu cometi. Eu comecei já executando quando, na verdade, eu não tinha nem o básico. Por quê? Porque é tanta vontade de fazer, disposição. E a verdade é que dá para fazer? Dá. Mas não vai ser bem feito. Então, assim... Você acha que a TAG trabalhou forte ali, nesses momentos? Com certeza. Com certeza. Antes do Dogma, eu estava trabalhando num filme. Eu ainda estou trabalhando, eu só estou reorganizando a ordem natural das coisas acontecerem, que é o Paradoxo. É um filme que, há 2 anos, transformou minha vida no inferno, justamente porque eu estava entendendo o que é ser uma empreendedora enquanto cineasta. Então, assim, a primeira coisa, eu fui fazer visita técnica para locação. Achei a cidade que, meu Deus, essa história vai acontecer aqui maravilhosamente bem. Já fui falar com prefeitura e já conversei com o dono da principal locação, já fui resolvendo tudo. Só que eu ainda não tenho 1,5 milhão para fazer o filme. Então, assim, para quê? Aí a prefeitura, e aí, quando que vocês rodam? Não tem resposta. Então, assim, calma, segue a ordem natural das coisas e, antes de fazer filme, seja um empreendedor. Sim. Né? Busque saber como trabalha o empreendedor. Agora, eu queria saber de você o quanto daquela menina que gostava de assistir o Mágico de Oz por várias vezes tem trazido para suas produções atuais. Tem alguma coisa desse filme, daquela menina que você traz para a menina de hoje? Todos os dias. Foi uma coisa muito interessante, porque em cima da mesa onde eu trabalho tem um porta-retrato com uma foto minha com 13 anos de idade. Foi a primeira vez que eu fui para Los Angeles, eu pisei num set, tipo Warner Brothers, sabe? E foi o dia mais feliz da minha vida. Poucas coisas na vida me colocam nesse estado, é o meu happy place, poucas coisas me colocam nesse estado de felicidade. Então, assim, eu olho todo dia para aquela menina e falo, estou fazendo filme com você, por você, e para você assistir, você gostar muito do que a gente está fazendo aqui. Legal. Então, sim, esse lugar do imaginário que tem a ver com a nossa infância, que tem a ver com tudo é possível, e esse medo que é meio de despudor, eu tento trazer dentro da arte, não do processo. Sim. O processo é a Dani aqui de quase 40 anos, fazendo escolhas, quebrando a cara, aprendendo, e é tudo isso acontecendo. Mas, enquanto está escrevendo e criando, é com ela, é por ela. Que legal. Agora, eu tenho uma pergunta para você com relação a Dani. A gente falou aí de longas, médias e curtas. E hoje a internet permite você talvez criar
esquetes ou trechinhos de 1 minuto, de 1 minuto e meio. A gente pode esperar alguma coisa de produção assim, mais internet, mais, né, talvez um filme em 17 stories, sei lá, alguma coisa assim. Eu tenho um amigo fazendo isso, eu acho bacana. Não me aventurei ainda por esse caminho. O que eu tenho é um filme meu que foi um filme estudo. Filme estudo é você ter uma ideia e você quer saber que linguagem que você vai usar, que caminhos, quase que um documentário, vai. E aí eu estava com a minha câmera de celular e foi bem naquela virada de governo, faltava 1 mês para as eleições, e eu estava estudando uma questão de amor e afetividade em relações interpessoais para o Dogma. Estava estudando isso. E aí eu catei meu celular, eu falei assim, eu quero olhar na condição de moradores de rua qual é os atos de afetividade entre eles, ou dentro da realidade que eles estão expostos. Então, eu fiz esse filme estudo, é lindo, ele foi exibido no Museu da Imagem do Som, no MIS, e ele está disponível no YouTube. Que legal. Então, ele tem uma linguagem maluca, meio cult, mas assim, é porque eu estou estudando. Né? Mas ele tem algo a dizer, e ele é um curta-metragem de 5 minutos com uma estrutura de 3 atos, o que é bizarro. Eu tenho começo, meio e fim. No penúltimo plano, você entende de quem que eu estou contando a história, quem é o meu protagonista. Tem isso. Deixa eu ver o que mais. Mas nas suas redes a gente pode esperar alguma coisa ou não tá no... Eu sei, toda vez que eu estou fazendo alguma coisinha, eu solto um trechinho. Então, por exemplo, fui fazer uma visita técnica do Paradoxo, e aí eu já fiz um take, que é uma cena que vai rolar no filme, e eu já fiz para a galera entender a atmosfera que eles vão ter dentro do filme. Tem. O Ken, a maior parte dos filmes que eu fiz, o Voo, o Ken, eles estão rodando festivais. E quando isso acontece, a parte do regulamento do festival é deixar 2 anos fora do ar para o grande público. Ele fica interno rodando para ganhar os prêmios, só depois você pode disponibilizar. O que é muito difícil quando você está em começo de carreira, porque todo mundo fala assim, cadê seus filmes? Você fala, não posso mostrar. De novo, a ansiedade tem que... Você não vai sair das regras, né? Então, mas... Eu pretendo fazer alguns de terror, short film, umas coisinhas bem legais, assim, começar a soltar. Acho que uns reels de terror, sabe? Porque hoje o que a gente tem consumido dos influenciadores, das pessoas, são indicações, o que eu tô fazendo, o que eu tô... Cara, mas eu tô sentindo falta de um reels que me segura até ver o próximo é obrigatório, uma parada assim meio... Isso me dá uma ótima ideia. Vou amadurecer isso, vou pensar em como executar. Só não coloca como é que você chamou o ato que vem o jumpscare. Só não coloca no último story o jumpscare, senão... Dificilmente um filme meu vai ter jumpscare. Não é um recurso que faz parte da minha linguagem. Qual que é a minha linguagem? O maior recurso do meu terror é a imaginação do público. Então, por exemplo, o que é campo? Campo é tudo que a minha câmera está pegando. O que é extra-campo? É o que está fora da câmera, do enquadramento. Então, o que eu faço é, às vezes, algumas cenas, a principal ação, o suspense, está no extra-campo. E aí o público tem que preencher aquilo. E aí ele fica angustiado, ansioso, querendo saber o que está acontecendo e não está vendo. E aí a imaginação começa a preencher essa informação de muitas formas. Sim. Eu gosto de pegar o público muito mais nesse lugar do que simplesmente dar um susto nele. Perfeito. Então, aguarde aí. Qual que é a rede pra galera ficar de olho aí se vai aparecer alguns stories de terror experimental? Produtora DZ Filmes. DZ Filmes. E agora, por último, eu costumo carregar numa mochila. Aí eu vou fazer outra brincadeira com o lado, assim, geralmente quando a gente vai para uma sessão de uma terapia, a gente fala assim, nossa, minha mochila tá tão pesada, eu preciso aliviar as coisas, né, para ficar em gravidade zero, né, com a mochila. Sim. Mas a minha mochila são de coisas boas que eu vou carregando, ela vai ficando pesada de conhecimento. Então eu vou abrir ela aqui para você e eu queria que você jogasse um livro, um podcast, um filme, qualquer coisa para eu carregar um pouco de Dani comigo. O que você jogaria na minha mochila aí? Tá, em que sentido? Terror? Falando especificamente de terror? Não, o que vier na sua cabeça, assim, isso pra mim, a partir daqui, me fez uma diferença. Eu li isso aqui e eu descobri uma nova Dani. Eu me redescobri. O que for, uma dica sua, assim. Tá. Não precisa necessariamente estar no terror. Se estiver no terror, eu também vou consumir, tá? Nossa, eu vou por um caminho totalmente... nada a ver, mas eu juro que tem a ver. O Jardineiro que Tinha Fé. O Jardineiro que Tinha Fé. Sim. A minha especialização na parte de neuro é tanatologia. Tanatologia é o estudo sobre os ciclos depois da perda, né? A morte simbólica ou literal. Então, por exemplo, perdi o emprego, terminei um relacionamento. Quais são esses ciclos, quais são as fases para eu elaborar essa perda? E aí, na faculdade, eu li esse livro. E o Jardineiro que Tinha Fé, primeiro que eu acho que a imaginação, a criatividade, para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que gosta de consumir filmes, ela é assim, a coisa mais importante.
Só que depois de tanta coisa que de hiperexposição à informação nas redes sociais, na televisão, das experiências ao longo do dia, durante o dia você experimenta todas as emoções. Sim. Né? Então, assim, você fica até sobrecarregado. E aí você, às vezes, não sabe nem como lidar com o que está acontecendo aqui agora. Você tem uma desconexão. O Jardineiro que Tinha Fé é uma história dentro de uma história que está dentro de uma outra história. Como roteirista, isso é brilhante. A forma como ela vai contando, a escritora vai contando as histórias e vai redirecionando a história é um método muito bacana para se estudar. Fala, como que eu posso contar histórias? Então, tecnicamente, ele é um livro muito bom, mas a Dani é um livro que sempre recorre, porque é muito comum, depois de tudo que a gente sente, e na maior parte do tempo não é tão gostoso, não são tão gostosas as nossas experiências, a nossa fé ela se perder um pouco. A gente perde um pouco a noção do por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo mesmo, gente. Está valendo a pena isso aqui? Não é só ai, sabe? Não aguento mais, o famoso não aguento mais. E tomar muito cuidado, porque, de fato, esse é um limite que precisa ser respeitado. Mas O Jardineiro que Tinha Fé, ele é um livro que me ajuda, de tempos em tempos, a me reconectar no que eu acredito e por que eu acredito naquilo. E porque só eu posso fazer isso desse jeito. Sim. Então, de todas as formas, é um livro... E ele é pequenininho, assim, você lê numa sentada. Que legal. Ele é maravilhoso. Agora, eu queria te pedir uma dica de uma roteirista, de uma cabeça brilhante. Até depois eu parei para pensar, né? Eu faço meus podcasts sem roteiro, né? Eu coloco uma pauta e faço sem roteiro, que isso é um pecado, que depois eu fui escrevendo aqui contigo. Mas quando você falou dos beats, da condução, né? Daquilo, eu comecei a pensar assim, cara, um bom cara de stand-up, ele sabe contar uma história bem, acompanhando o beat, a aumentada da história, sim. Né? Sim. Um bom mentiroso sabe usar os beats da história, mesmo que ele entregue com alguns... movimentos. Se você fosse me deixar uma dica assim para fazer uns podcasts mais legais, uma condução, sair do mesmo, assim, o que você enxergaria que eu poderia utilizar? Assim, tem alguma coisa que você observou nessa nossa gravação que eu poderia melhorar? Eu queria um feedback aqui, a Vera, a realista aqui. Tá. Depois eu te explico melhor como fazer, mas tá bom. Você vai entender. Em todo podcast, o teu público vai querer alguma coisa. E, geralmente, eles querem coisas cada vez diferentes, porque senão a gente querer sempre a mesma coisa é chato. Sim, né? sim. Então, quando você for conversar com um entrevistador, se pergunte, com essa pessoa aqui, o que o meu público, quando clicar para assistir, ele mais quer saber? Aí, essa coisa, entrega de cara. Só que não de uma forma óbvia. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, o que você acha que pode ser a coisa que o público que está assistindo, pô, cinema, mulher, terror, como assim? Por quê? Por que eles estão assistindo esse podcast, na sua opinião? Eu acho que o que traria muita gente pra cá é como se eu colocasse, aí não usando clickbait, mas assim, como ela largou a psicologia pra viver do que ama, com cinema, por exemplo. Como que ela usou da psicologia pra transformar o cinema nacional. Essas a gente chama de viradas, né? Eu exploraria também assim, por que ela escolheu o impossível? Né? Porque me parece um tema muito difícil dentro do seu mercado, que já é difícil. Já é. Coisas assim eu utilizaria. Faz sentido ou não? Total. A construção já de cara entrega. Porque o que acontece? Quando você, por exemplo, todo o meu plot twist nas minhas histórias, ele está no primeiro ato. Quando a pessoa termina de assistir o filme, ela fala assim, nossa, então aquela caneta que estava ali foi a arma do crime. Sabe uma coisa assim? O tempo todo está ali. Sim. Então, se o que o público ele quer é exatamente isso que você está falando, você vai num processo de construção de pensamento. Por mais que você entregue, fala, Dani, me conta como é que você começou como psicóloga. Em que momento, enquanto psicóloga, você quis fazer um filme? Você já entregou. Entendi. Entendeu? Tá. Como psicóloga, como é que você pode manipular a tua emoção dos teus pacientes, por exemplo? Você está falando de psicologia, você não está falando de cinema. Qual paciente teu poderia dar uma boa história? Sabe coisas assim nesse lugar para cada vez mais você aguçar? E você também tem uma arma muito poderosa que você poderia dominar todas as conversas que você quisesse, né? Você controla isso bem, né? Eu fui conduzindo contigo a vários momentos, você poderia ter tomado para ti todo o podcast, mas você administra isso muito bem, você dá os pontos, você dá as conversas. Isso que eu achei brilhante assim na conversa contigo. Obrigado por ter vindo aqui, o Cadu por ter te indicado, né? E eu queria saber de você assim, pra galera que tá animadão em conversar contigo, ou investir nos seus filmes, nas suas criações, ou te contratar como roteirista, quais são os melhores caminhos para a galera te encontrar? Bom, direto comigo ou com o nosso produtor executivo, que é o Nick, depois a gente pode passar os contatos, mas basicamente é um e-mail muito simples, que é produtora.dz.filmes@gmail.com, você me acha. Perfeito. Não tem muito segredo. Vou colocar todos esses detalhes aqui embaixo e, claro, acompanhem
Porque aqui eu estou registrando nesse podcast e eu costumo ter mão boa, viu? Costumo ter mão boa. Tem bastante empreendedor e empreendedora que passou aqui, que depois para eu conseguir uma nova entrevista eu tive que falar com 3, 4 pessoas porque já estava inacessíveis as pessoas, né? Mas eu espero que você que ficou até aqui tenha curtido e entendido que nunca é tarde para você construir. Uma mensagem, uma mosquinha fica ali em você desde pequena, a gente aprendeu aqui, né? Ela trouxe lá desde os 13 anos, né? 5 anos, e a mãe dela cansada de buscar a fita e rebobinar nas locadoras, né? Que eu sei que eu sou dessa época também, né? Que a gente, se não devolvesse rebobinado, tinha que pagar 2 vezes a locação. Mas que você, de alguma forma, se inspire e não precisa ficar ali aos 7 dias do leito, né, da morte para decidir o que você realmente queria fazer para poder se jogar, né? Acho que aqui a principal mensagem foi essa. Nunca é tarde para você começar algo que você tem muita vontade. E também o impossível ali, né? Não sei se essa frase é ou não do Walt Disney, mas é mais legal porque a concorrência é menor, né? Menor. Então a gente está falando de uma moça aqui, ó, uma senhora. Uma senhora. Não, senhora que não, porque não, mas a gente está falando aqui de quem está de fato apostando e acreditando e também lidando com as suas ansiedades, mesmo tendo tag, né? De alguma forma controlando essas emoções. Adorei conversar contigo, de verdade. Obrigada pela oportunidade. Assim, você já tem um fã. Né? Eu vou acompanhar você de pertinho nos lançamentos, nas construções e o que você precisar de voz para colocar, para funcionar, o que você precisar de audiovisual para vir aqui no estúdio fazer. Obrigada. Conte comigo, né? Uma ajuda direta e genuína, de fato. Parceria é uma das coisas mais importantes no empreendedorismo. Ter os melhores. É fácil saber onde o empreendedor vai estar em 5 anos. É só olhar as pessoas que estão em volta dele. Eu acho que dá para ir muito mais longe de mão dada. Sozinho dá para ir longe? Dá. De mão dada muito mais longe. Sim. Deixa um recado pra galera naquela câmera ali, as últimas mensagens e a gente encerra por aqui em tom de terror. Editor, bota um tom de terror aí pra gente fechar esse episódio. Tá, deixa eu pensar. Pro público que eu tô falando, hein? Então tá. Seguinte. Começou com o seguinte, começou bem. Seguinte. Olha só. Aquilo que te dá mais medo, encara. É lá que vai estar teu dinheiro. É isso. Muito bem. E eu tenho uma que eu não falei pra você, mas nesses meus aprendizados de Empreendacast, tem uma frase que eu queria ter usado contigo, mas eu deixei anotado aqui. Uma vez um cara falou assim, de um perrengue, que ele falou que ele demorou demais pra tomar uma decisão. E aí ele fez uma frase assim, é melhor um fim horroroso do que um terror sem fim. Com certeza. Então, você aí que está numa decisão difícil do seu empreendimento, precisa ter uma conversa difícil. Para ter vida fácil, precisa ter conversa difícil. Então, é melhor um filme horroroso do que um terror sem fim. Te vejo na próxima e tchau!